Fala, Katia, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Gilmar, tudo bem? Muito bem, Katia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem. Tudo bem, Gilmar? Tudo beleza. Boa noite, pessoal. Olá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar hoje no Brasil. Você me ouve bem, Gilmar? Tá dando uma Agora você cortada me aqui, ouve bem? mas desde a pandemia a gente aprendeu a lidar com isso, né? Vamos que a gente chega lá. Hoje é a facilidade da tecnologia que nos pega de surpresa. Mas isso é ótimo porque isso já dá uma introduzida aqui para a gente, né, no nosso tema, que também tem muito a ver com tecnologia hoje em dia, né? Então, nós vamos falar do futuro do canal indireto no Brasil. Ele não é um tema novo, né? Ele é um tema que está ganhando força cada vez mais, porque o contexto desse canal de vendas ele tem mudado cada vez mais. Então, muita parte do setor comercial, da equipe comercial, eles já vem exigindo mudanças ao longo do tempo, uma profissionalização, e isso pede muito o uso da tecnologia e das informações hoje em dia, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. A gente se prepara para isso, como que a tecnologia vai nos ajudar e o know-how da Smart Performance nesse tema hoje em dia. Fala um pouquinho para a gente, Gilmar, da sua visão do canal indireto. Eu acho que o canal indireto, todo mundo já sabe da importância do canal indireto para a indústria do Brasil, né? Mais de 60% de tudo que é vendido é feito através de representantes, distribuidores, brokers, né? E RCAs, né? Como que o pessoal costuma dizer. E é muito importante para a indústria que às vezes não tem como chegar em determinado lugar e ela precisa de parceiros, né, para chegar nessas regiões. E isso, com o incremento da busca dos resultados, com o incremento das estratégias das empresas ano a ano, esses parceiros têm que se tornar cada vez mais tecnológicos, têm que entregar mais resultado, têm que conhecer, né? E o cenário ainda no Brasil, ele ainda não é muito bom, né? Então as indústrias estão aprendendo agora a olhar as informações do distribuidor, né? Então olha um pouco do sell-in, não olha tanto o sell-out, e é nesse exato momento que a gente entra tentando trazer para esse canal que é tão importante para as indústrias inteligência, processo, rotina, produtividade, né? Então, no meu entendimento, é muito importante para as indústrias investem pouco nesse canal, em diversos projetos, no braço da consultoria que a gente tem dentro da empresa, a gente percebe que é subdimensionado a equipe, as ferramentas, a área de inteligência, e as empresas que estão fazendo isso estão saindo na frente, estão conquistando resultado e estão ocupando um lugar que muitas vezes as indústrias não conseguem enxergar. Perfeito. Porque vem muito nessa frente, né, Gilmar, do que a gente sempre falou o tempo todo. Antigamente, o relacionamento era o que pautava muito a parte do comercial, né? O que embasava muito com o distribuidor. E isso ele vem mudando bastante agora. Porque não é só mais o relacionamento que faz a diferença em nenhuma das pontas, né? A gente precisa cada vez mais ter a informação, cada vez mais saber qual é a necessidade do seu cliente, e aí o cliente da indústria sendo o PDV, o cliente final do PDV sendo o consumidor que está comprando o seu produto, né? Então a gente vem com essa parte muito forte da necessidade da informação, da qualidade da informação, para que a gente consiga ter cada vez mais assertividade no atendimento desses clientes, né? Ter a visibilidade do que realmente está acontecendo ali no campo, realmente o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido pelo cliente, né? Porque contas a relação, o que pauta o relacionamento hoje em dia é isso, né? O que o cliente final quer encontrar ali no PDV. Com essa informação, ter aquela execução sempre consistente, ter aquela execução que está sempre mostrando os produtos ali dentro do PDV, né?
conseguir atender esse cliente final, levando para ele exatamente o que ele procura. E como a gente tem um país em tamanhos continentais, uma indústria que se propõe a entregar isso nacionalmente, distribuir o seu produto nacionalmente, tem que ter cada vez mais a visibilidade do micro, né? Das regiões, dos locais mais afastados de onde ela está, qual é o comportamento fora dos grandes centros, né? Então, isso traz muito a necessidade da gente ter essa informação. Isso traz para a gente que o canal indireto, ele precisa ter uma padronização, né? Ele precisa ter um processo bem executado, ele precisa que a equipe tenha a visibilidade dessas informações e que tenha condições de atuar em tempo real. Você fala muito que no começo da sua carreira já tinha essa necessidade de ter as informações, mas que antigamente era literalmente ali quase que num papel de pão, né? E que isso não te dava agilidade ali muito para o dia a dia, para você conseguir ter o contato com a equipe e atuar em tempo real. Traz para a gente um pouquinho desse cenário atual, dessa necessidade que a gente tem de conseguir ter, além de ter o contato com a equipe em tempo real, saber onde as equipes estão trabalhando, ou como que o distribuidor consegue ter essa visibilidade também, e como que a gente consegue aproveitar a captação dessas informações da equipe, nessa agilidade de informações aqui com o canal indireto. Perfeito, muito bem. Você colocou muito bem, né? Antigamente, a gente tinha uma questão de buscar uma operação dentro de uma área específica, ainda assim, hoje em dia, mas a gente buscava, além da operação nessa área específica, a gente buscava alguém que tinha relacionamento. Ou seja, o cara conhecia o mercado. O distribuidor do Velho Testamento, como ele era? Um cara que cresceu, um empreendedor nato, um cara que muitas vezes não tinha instrução, ele tinha a força de vontade. Eu conheci, por exemplo, distribuidores que tinham 2 empregos. O cara trabalhava durante o dia como vendedor ou trabalhava em algum outro lugar e depois ele saía para fazer uma rota e foi tendo sucesso vendendo, né? Então a gente buscava esse distribuidor que ele tinha acesso aos clientes que a gente não tinha. Vou dar um exemplo. A gente fez um trabalho até recente, coisa de 4 anos atrás, mais ou menos, com um distribuidor que naquela época faturava por volta de 1 milhão aí ali em Curitiba, ali na zona, ali no sul do país ali, né? Santa Catarina, ele pegava Rio Grande e ele conhecia muita gente que estava lá. Só que ele foi se formando, né? Então, ele cresceu vendendo ali na região e ele pegou uma grande empresa de laticínios para distribuir iogurtes, queijos e tudo mais. E ele não tinha o conhecimento de como transformar a operação dele numa operação de vendas à altura do que esperava esse grande parceiro de negócio, né? E é estranho quando a gente chegou nesse trabalho, porque na minha formação, buscando então o que você disse aí, logo no começo, eu tive 2 experiências. Então, eu tinha distribuidores, talento nato, talento puro, e o cara ia e fazia, e depois via o resultado que dava. E numa outra experiência, caí logo para trabalhar com o Ambev, que tinha um distribuidor que tinha todas as ferramentas onde o mote era. Isso vinha do presidente da companhia. Seja onde for, o consumidor não pode perceber a diferença no atendimento, a excelência no abastecimento, a excelência na execução. E isso era ali por volta dos anos 2002, mais ou menos. E era efetivamente quase que num papel de pão. Só que naquela época, na Ambev, eles já tinham um compartilhamento de informações da operação do distribuidor e a gente quase que monitorava em tempo real. Não era em tempo real, porque a tecnologia não era exatamente desse jeito. Ou seja, era uma parceria ganha-ganha muito grande, porque a empresa, a indústria, tinha quase que 1 para 1 dentro daqueles distribuidores de cerveja, dentro daquela região, para garantir a padronização. E o resultado vinha, né? Então, naquela época, por exemplo, o Ambev tinha 90% de share, tinha acima de 80% de share por conta desse trabalho, seja no canal direto ou indireto, né? Então, essa questão do relacionamento, que muito se procura, né, hoje em dia, ela não serve mais para você fazer o resultado. Você pegar o cara de uma região, um distribuidor, uma operação de uma região,
Se ele não tiver um conhecimento de itens de performance, se ele não tiver entendimento de share, ferramentas de inteligência, se ele não tiver lendo o mercado, ele está deixando dinheiro na mesa. Ele não está conseguindo captar esse dinheiro. Então, assim, esse distribuidor que a gente pegou que cuidava do Sul e que naquela época faturava 1 milhão, 1,5 milhão, hoje ele está com outro parceiro comercial e fatura por volta de 25 milhões, numa diferença de 4 anos. Qual foi a diferença? Né? Claro que não é 100% o nosso trabalho, mas, modéstia à parte, a gente fez um trabalho muito grande, seja de consultoria, de mentoria, de ferramenta, de abrir os olhos. O cara tinha o talento, só ele não sabia o caminho. Então, quando a gente chegou e levou para ele, pegou... Olha, eu lembro como se fosse ontem. A gente pegou o distribuidor e ele estava satisfeito com os resultados dele. Ele vinha crescendo devagarzinho, era pouco e tudo mais, pegou o distribuidor e levou para a rua. Ele trabalhava com representantes abaixo dele. E esse representante tinha 10 pastas. E toda vez que a gente, além da dele, né? Então, além a gente levar ele para a rua, a gente falou, ó, acompanha aqui como é que esse cara está fazendo o resultado, como é que ele aborda, o que ele oferece, se ele oferece o teu produto, se aquilo que você vai ganhar dinheiro, efetivamente, ele está fazendo o resultado, ou ele está vendendo aquilo que é mais fácil para ele ganhar a comissão dele. Foi transformador. Depois disso, a gente fez treinamento de rotina de vendas, contratamos um supervisor para a área, montamos os momentos de gestão, criamos os relatórios, um cockpit de informação, e aí sim virou uma operação de vendas voltada para a produtividade. E de lá para cá é a história, porque a operação foi crescendo, 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 montou outros escritórios e hoje fatura 25 milhões. E ele não fez nada mais do que simplesmente atuar como as grandes indústrias atuam. É que ele não tinha estrutura para isso. Em menor escala, mas tem todos os pilares que uma grande indústria tem que ter. Né? Então, ele tem que ter alguém de inteligência, tem que ter alguém de pricing, tem que ter alguém de RH, só que o distribuidor não tem isso. E a indústria que não vê isso e não supre isso, ela não cresce. Imagina, todo ano, no final do ano, os diretores, os presidentes se reúnem com os acionistas, o conselho, e definem que vão crescer 2 dígitos. Beleza. Volta para dentro da companhia, todas as áreas dividem esses objetivos ali, como que a gente vai chegar, vai ter produto, vai ter isso, vai ter aquilo, e a gente tem um parceiro de negócio que a gente comunica para ele, que é o distribuidor, que é o canal indireto, que ele tem que crescer 2 dígitos. Será que ele tem o mesmo planejamento? Será que ele tem a mesma ferramenta? Não tem. E é aí que o resultado do ano escapa. Tá? Mais ou menos isso aí. Respondi a sua pergunta de como era e de como está acontecendo hoje em dia? Respondeu sim, porque assim, hoje o que a gente vê... O que mais você tem no roteiro? O que você me respondeu agora é justamente aonde estão os problemas atuais que a gente tem no canal indireto, né? Então, nós conseguimos entender aqui 3 grandes problemas. A digitalização da operação comercial, que é o que você acabou de dizer. As informações, é como pegar esses dados, como trabalhar esses dados. Uma segunda complexidade é cada vez mais SKUs. Então, a indústria muitas vezes tem uma visão enviesada de quanto mais SKUs eu coloco na gôndola, mais eu vendo. E, na verdade, não é só isso, né? Porque, no final das contas, quanto mais você lança produtos, menos espaço você tem para exposição, mas a gente já resgata esse ponto aqui bem importante. E o que você falou também bastante de acompanhar o vendedor, de saber como ele está atuando, é a pressão por eficiência. É literalmente isso, né? Porque hoje a gente tem cada vez mais canais de vendas. Então, a gente vem forte também para um digital agora. Então, todas as indústrias estão vendo esse canal agora também com outros olhos, um potencial canal de vendas, principalmente a pandemia acelerou cada vez mais isso para a gente, né? Essa realidade do digital. E que tem muitos clientes da indústria, através até, inclusive, da distribuição, fazendo a venda ali no digital. Então, você tem que também cuidar deste canal, de como que isso está sendo apresentado para o seu cliente. E saber exatamente o quanto ele representa, né? A possibilidade que você tem ali de expansão com esse canal também. Mas eu queria voltar um pouquinho com você nessa parte, inclusive, da complexidade dos SKUs, de que essa visão que a gente traz já há um bom tempo, de quanto mais lançamentos eu faço, mais produtos, mais variações de produtos eu tenho
no campo, no PDV, mais venda eu tenho. A gente já conseguiu identificar que isso não é uma realidade, até porque a gôndola não é elástica como a gente gostaria, né? Mas o quanto você ter toda essa eficiência, o acompanhamento dessa eficiência, a digitalização da operação consegue trazer essa visão para a gente, de novo, num país gigantesco, que você tem as suas regionalizações, né? E você tem um portfólio de SKUs bem grande. Como que toda essa visão, a digitalização dessas informações, que são em tempo real, ajudam tanto o canal indireto a ser mais eficiente e também a indústria a entender essa complexidade tão grande de mix. Beleza, vamos lá. Então, assim, ó, eu vou começar pela parte dos problemas até chegar nessa parte do grande problema que a gente tem de toda a indústria hoje em dia, lança 50 lançamentos todo ano e o mercado não aumenta de tamanho. Como é que a gente faz para o resultado acontecer? Aliás, até antes de falar dos problemas, já bater na minha carteira, num estudo que a gente fez num canal direto, a gente viu que na média dos vendedores, a gente tinha ali, basicamente, nós tínhamos 2, 3 itens por pedido. Né? Então, imagina como que era o pedido do distribuidor. Se com todas as alavancas, uma empresa que tinha 150 itens no portfólio, ela tinha mais ou menos 3 itens por pedido, então você imagina que o distribuidor, sem toda a tecnologia, qual o problema que ele tinha. Né? Falando dos problemas que eu entendo, que a gente tem hoje, eu falei até superficialmente sobre eles, né? O que a gente tem, o que nós temos de problema atualmente. Né? Eu entendo, primeiro, uma parte de orientação para rotinas e processos. Então, eu acredito que todo distribuidor que não tiver uma metodologia de gestão de resultados, um processo de atendimento, né? Imagina um cara que trabalha com 10 pastas, quando ele vai num PDV, se ele não tiver método para identificar as lacunas, se ele não tiver método para execução, se ele não tiver método para fazer uma proposta, quanto tempo ele perde, quanto tempo ele investe no ponto de venda. E muitas vezes a gente precisa que ele faça. Muito bem, acho que a Kátia caiu, eu vou continuar aqui. Né? Então, o distribuidor, ele tem esse problema, então, de rotinas, processos que ele precisa melhorar. A outra, ela é de mão dupla. Então, toda a parte de tecnologia... Voltou? Voltei, desculpa, voltei. Você tinha caído por... Não, perfeito, não, acontece. Vamos lá, então, vamos falar de tecnologia. Né? Então, a parte da tecnologia é um problema tanto para o distribuidor quanto para a indústria. Né? Para o distribuidor, muita empresa do mercado, às vezes não pega projeto pequeno. Então, veja um distribuidor que a gente entrevistou esses dias aí. Na verdade, ele era um representante. Se era um representante numa indústria familiar, era ele e a esposa, mas ele está crescendo tanto que já colocou um preposto num outro estado ali para poder fazer isso. Que empresa que vai oferecer para ele um sistema de captação de pedido, um sistema de leitura de execução de mercado, e numa estrutura dessa, que é ele, a esposa e mais um preposto ali num estado mais distante ali que ele pega, como que a gente vai conseguir medir essa execução? Como é que a gente vai ter gente para olhar isso? Porque os três estão envolvidos ali na rotina de vendas, né? Então, veja, se ele não tiver processo, não tiver ferramenta, e aí, como eu falei, é de mão dupla, se a indústria não tiver visibilidade, ela não consegue ajudar esse parceiro de negócio, que é tão importante, porque ela não vai ter dinheiro para colocar um representante, ela não vai ter dinheiro para colocar uma equipe direta lá em cima, a chegar no resultado que ela espera. Né? Então, são esses os problemas. Então, respondendo o que você falou, todo ano as indústrias, para além dos problemas que a gente já tem do mercado, dos concorrentes e tudo mais, veja, por exemplo, a gente está fazendo um projeto para uma empresa de laticínios. Ela tem requeijão. Quantas marcas de requeijão a gente vê quando a gente vai em qualquer mercado, seja de bairro, seja num supermercado? Quanto maior, mais marca você vê. Então, veja que se eu não tiver tecnologia, como representante ou como indústria, eu não vou enxergar o que eu tenho que fazer. E aí, share, frentes, execução, preço, que mais? Produtos. As ferramentas de hoje em dia, elas detectam tudo. Se eu conseguir ler, se eu fizer o raio-x do mercado, ela me retorna.
com que eu tenho que atuar, eu tenho que colocar mais itens, eu tenho que aumentar o volume, eu tenho que posicionar melhor meu preço, eu tenho que posicionar meu produto melhor na categoria ou próximo do principal concorrente. Então, assim, isso é fundamental, né? E como você mesmo disse, todo ano as indústrias lançam produtos. Todo ano tem 50 novos produtos. O distribuidor ele não pode, dependendo do modelo de negócio dele, se ele compra o produto e bota no estoque dele, né, ele não pode sair vendendo porque muitas vezes ele é responsável pela troca. Né? E se ele tem isso dentro do resultado dele, só colocar produto e não entender o giro lá na ponta é prejuízo na certa. Então, vai comer a margem dele. E muito representante, muito distribuidor, às vezes prefere vender menos, não vender a quantidade certa, porque ele vai ter prejuízo. Quantas vezes a gente não entrevistou para perguntar, olha, por que você não coloca determinado produto? Por que você não tem que introduzir uma categoria? E aqui não vai. E aí você vê o produto do concorrente e ele não coloca o dele simplesmente porque ele tem medo de girar, quando deveria ser o contrário. É uma espécie de tentativa e erro, mas o cliente já tem ali o produto. A chance dele oferecer um produto que o cliente já tem e ele girar, nem que seja um pouco, né, já gera algum lucro. Agora, se você vai abrir uma nova categoria, tem um estudo um pouco maior em cima disso. Né? Eu acredito que o ponto principal é treinar essas operações, é dar visibilidade para isso, é estar junto com ele dentro do ponto de venda, né? Então a indústria está com o parceiro para ele poder melhorar os resultados dele. Eu acredito muito nisso. Tá? Sim, não, tá perfeito. E é onde a gente fala que nem você acabou, o último exemplo que você deu. Se você tem um produto similar ali no PDV sendo exposto, a chance de você entrar e conseguir também pegar a sua fatia daquele produto que já está ali e já tem uma saída é maior do que você, de repente, fazer um lançamento que traz toda a incerteza, traz toda aquela ansiedade de saber se vai ser bem aceito pelo público, se o cliente vai realmente entender o lançamento e, em muitos casos, também até se ainda está tentando aquele lançamento, né? Que ao longo da nossa carreira a gente já viu alguns lançamentos que não performaram do jeito que a indústria realmente planejou ou gostaria que fosse. Isso você me permite, eu vou contar um... Perdão, pode falar. Claro, não, pode completar, com certeza. Eu ia te dar uma informação... Só para você ter uma ideia, a maioria das indústrias, ela só tem visibilidade do que acontece no ponto de venda, onde ela tem promotor, que é onde ela tem as ferramentas de coleta. Muito pouco coleta com o vendedor da equipe direta. Então, você imagina o indireto. E o que a gente percebe quando a gente vai para o mercado, já que você está falando do ponto de venda e de ocupar espaço lá dentro, quando a gente vai para o mercado, a gente percebe que a execução de determinadas categorias, ela está solta. Está na mão de quem tiver maior eficiência, maior produtividade, melhor execução, melhor treinamento. Então, isso está aberto, está pulando no mercado para que alguém pegue essa bola, domine e faça o gol. Né? Então, eu lembro de um exemplo muito bom de tempos atrás, eu gostava muito da execução da Danone. Né? Então, seja no canal indireto, seja num pequeno ponto de venda, numa quitanda, aonde tinha produto Danone, você via lá uma execução de fora a fora, você via paredão de produto e tudo mais. Hoje você vê algo parecido com isso, que é a área de café, e você vai ver Três Corações sempre muito bem executado. Aliás, Três Corações, para mim, é um case, porque, veja, ela cresceu num segmento que é muito difícil o consumidor trocar o produto dele por outro produto. Como que eles conseguiram? Posicionamento de preço, eles conseguiram a respeito de execução, de mix, entendendo aquilo que era a necessidade. Lembrando que, por exemplo, Três Corações, se você perguntar para as pessoas o que ele lembrava do começo disso, era um cappuccino de latinha, que só o que tinha. Aí você imagina, numa área do café, que era assim, se você toma café, quando você compra no ponto de venda, você vai ver que de repente, uma parte de, sei lá, 2 metros, 1 metro ali, aí você vai ter lá o café paulista, café paulistano, café São Paulo, tudo da mesma cor, né? Tudo com o mesmo nome, e aí você vai ter a separação, o preço daqueles que já são mais reconhecidos, aí vem o intermediário e vem uma parte das empresas ali brigando pelo mais barato. Como que alguém se destaca num cenário tão competitivo como esse? Método, execução, campanhas, ferramenta, né? E tem que ser incansável, tá? Então, era essa informação que eu queria passar para você.
Não, perfeito. E o caso da Três Corações, ele dá um ótimo gancho para um próximo ponto que eu ia abordar com você, que é justamente a estruturação dos processos, né? Porque a Três Corações, ela tem uma aplicação nacional. Você consegue reconhecer a execução da Três Corações em qualquer lugar que você vá, né? Isso é Porque segredo. eles chegam naquele oceano de café, literalmente isso, e você reconhece a Três Corações ali dentro. E você também deu um insight muito importante, que muitas vezes a gente não consegue ter uma execução da equipe indireta era inexistente. Então, você sabia que, por exemplo, numa região que você chegava, mas através do canal indireto, através do seu distribuidor, você podia contar que você não ia ter execução ali, né? E hoje a tecnologia ela está trazendo para você essa possibilidade de você conseguir treinar o seu distribuidor, você conseguir que esse distribuidor tenha uma equipe de campo e que a execução dessa equipe de campo seja padronizada no mesmo nível que a execução da sua equipe própria, né? Então, a tecnologia, ela traz essa possibilidade para a gente e ela traz essa importância de você conseguir, através de um terceiro, através de um indireto, trazer a mesma identidade visual, a mesma execução que você tem para o seu cliente em qualquer ponto aonde você esteja. E é importante, cada vez mais, a indústria ter essa visão de trazer o seu parceiro do canal indireto para jogar o jogo junto. E nós temos, você também deu um exemplo, alguns exemplos aqui, da diferenciação da equipe desse canal indireto que já está acompanhando essa movimentação de mercado, que está se atualizando, que está trazendo a tecnologia para ter um bom desempenho, para jogar a favor, porque a gente tinha também uma restrição, o pessoal no começo não olhou com bons de distribuição, que ainda é um pouco mais resistente, que ainda tenta trabalhar no modelo um pouco mais antigo. A gente percebe, é nítido, a diferença de atuação entre um e outro. Graças a Deus está crescendo bastante. O pessoal que está vindo junto, que está utilizando a tecnologia, que está entendendo a importância dessa padronização e que mesmo sendo do canal indireto, atendendo várias pastas, eles estão vindo cada vez mais forte com as indústrias entendendo o modelo de cada uma. A gente já chegou a ver, inclusive, distribuidor que tinha equipe dedicada a cada indústria, porque aí da execução, exige um pouco mais de dedicação na parte de atendimento do cliente final ali, porque dependendo da necessidade, da particularidade de cada indústria ali, realmente tem que ter uma especialização da equipe ali, né? Então a gente vem trazendo, vem acompanhando essa execução cada vez mais. E aqui, Gilmar, para aproveitar um pouquinho, para a gente ir fechando todos esses pontos que a gente trouxe, eu acho que a importância da gente ter essa visibilidade, essa padronização dos processos, muito mais do que, às vezes, só a gente acompanhar a concorrência ou só a gente estar bem posicionado no mercado, ela traz um diferencial de que é você saber e você entender realmente o que o seu público final está pedindo, que é o consumidor que vai comprar o seu produto e vai utilizar ali na casa dele, né? Você saber captar um pouco mais rápido, a gente sabe que a indústria ela é equiparada a um Titanic, né? Para você mover ela é muito difícil. Mas quanto mais acompanhando o movimento de mercado, mais acompanhando a tendência do mercado, você consegue fazer algumas mexidas e você estar mais atual, mais atualizado ali e ter algumas mudanças mais significativas que atendam esse seu mercado. Quando a gente está falando da ferramenta, da tecnologia em si, eu acho que faltou um pouco a gente comentar da importância de você olhar também a concorrência, né? Porque a gente pautou muito tudo isso aqui, a estruturação dos processos, a integração dos dados, acompanhamento da execução, muito voltado
para o nosso negócio, como a gente estivesse utilizando só o nosso negócio. Traz para a gente, alinhando inclusive a sua experiência de mercado, o que a tecnologia também ajuda a gente nesse acompanhamento da concorrência, e não só também da concorrência direta, né? Às vezes a gente tem algum exemplo, algum bench que pode vir de uma concorrência que a gente considera indireta, mas para o nosso público, dependendo do seu produto, ele está ligado ao mesmo comportamento, digamos assim. Muito bem. Então, eu vou falar de tecnologia, vou abranger um pouco mais do que a concorrência, né? Aqui na Smart, com a necessidade atual dos representantes, dos distribuidores, que são equipes enxutas, ele tem uma inteligência, ele tem a informação em tempo real. Então, dentro do nosso ecossistema, nós temos ferramentas de captação de pedido, nós temos ferramenta de leitura de mercado, nós temos ferramenta de gestão de franquias, nós temos ferramentas de gestão de ativos. Então, montamos um ecossistema que, se você coletar as informações, você vai conseguir ter respostas daquilo que você precisa fazer, seja em termos de produtividade e aquilo que vende. E a grande novidade que a gente está trazendo para 2026, nós temos 3 novidades para esse ano aqui. Primeiro, a gente está criando um hub, né, chamado Canal Indireto, www.canalindireto.com.br, acessem, está maravilhoso, está bacana, né? Para que serve esse hub? Primeiro, para sanar a principal dificuldade que a gente tem das pessoas se encontrarem, né? Então, a indústria quer crescer, a indústria quer um representante, um distribuidor, ou você é um bom distribuidor, ou você é um representante, quer representar as melhores marcas, e não tem isso de forma tecnológica, de forma fácil, de forma simples, de você estabelecer essa conversa, esse contato para dar match, né? Então, é muito comum hoje em dia a gente falar, deu match, né? Então, qual é o distribuidor que eu preciso? A gente está prestando serviço hoje para uma indústria que trabalha com charcutaria fina, queijos, vinhos, né? Então, não é todo mundo que pode distribuir o produto dessa empresa, não é todo mundo que pode representar essa empresa, né? Então, como é que eu acho essas operações espalhadas? Tem que fugir daquela história do relacionamento, porque você mesmo disse logo no começo, antigamente era tudo muito baseado no relacionamento. Me diz aí se você conhece um bom distribuidor aí na área. E aí, às vezes, o cara conhecia uma operação de um cara que estava há muito tempo lá dentro, e era esse que ia distribuir. De repente, ele não era o melhor, né? Então, a gente está lançando esse hub para que as pessoas possam se encontrar ali, né? As indústrias, as operações comerciais possam se encontrar ali. E também tem lá um canal de notícias. A gente vai gerar bastante conteúdo, porque também é muito pobre o conteúdo para esse canal, né? Estamos lançando uma ferramenta de gamificação associada a todo o ecossistema que a gente tem. E aqui tem uma grande novidade. A gente está associando essa ferramenta com o reconhecimento de imagem. Então, por exemplo, a Copa está chegando, a gente está com uma proposta para um grande fabricante de bebidas aí de nível mundial, né? E, de repente, aí, apenas com uma imagem, já detectar ali presença, quantidade de frentes, concorrente, share, planograma, preço, né? E tudo muito legal para a equipe. Então, deu check-in, tirou foto, você já conquista seus pontos, esses pontos você depois pode trocar com pontos Livelo, pode ganhar pontos pode trocar em produtos da companhia, dá para fazer um agito bem legal. E a outra ferramenta que a gente está lançando é uma ferramenta de geointeligência e roteirização, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, imagina que a indústria, às vezes ela quer chegar em determinado lugar e ela não tem base de informações para definir, né? Até para ajudar o distribuidor a conquistar aqueles resultados. Veja que hoje, as indústrias que estão melhores, elas têm um compartilhamento de informações de selim. Então, a gente tem uma ferramenta aqui interna, chamada Smart Monitor, onde o distribuidor que é parceiro da indústria, o representante que é parceiro da indústria, ele compartilha os dados de selim, e a indústria, por ter uma estrutura maior, ela consegue olhar esses dados e devolver para ele em tempo real, porque ele não tem sistema, ele não tem aquela área de inteligência, e a indústria tem essa grana, ela consegue fazer essa inteligência. Então, as indústrias que estão melhor hoje em dia, ela saiu do relacionamento e ela está indo para esse compartilhamento da informação. E a gente foi além. A gente está lendo o selim
E com a nossa ferramenta de leitura de mercado, nosso CRM de coleta, a gente está lendo sell-in e sell-out. Por quê? Para aquelas que estão indo bem, já chegou de repente no teto de buscar entender por que eu não estou crescendo o meu resultado. Então não adianta eu olhar as notas que eu tirei contra a base de clientes que eu tenho. Eu tenho que olhar como o produto está desempenhando lá no ponto de venda. Né? Então, quando você falou de monitorar a concorrência, então muitas vezes é isso. Veja, eu às vezes formo meu preço com uma ferramenta que não pega todos os detalhes, pega uma amostra muito pequena. Ou eu tenho uma política que não é exatamente a melhor política ali para aquela região. Eu não consigo ver, de repente, às vezes, como que meu concorrente está posicionado naquele micro ecossistema ali que está o distribuidor. Então, com essas ferramentas, lendo sell-in, sell-out, quem está usando isso, cruza esses dados e em tempo real fala, olha, primeira análise, imagina que se você cruzar o nosso ecossistema, eu vou ver como você está indo com relação aos seus resultados e te ajuda a ser melhor. Ó, esse cliente vinha numa batida, está caindo. Esse aqui tem um potencial, você não está explorando. Com a ferramenta de geointeligência, a gente cruza os dados do distribuidor com o potencial da área. Ó, aqui tem mais 1 milhão que você está deixando, que você não está movimentando o suficiente, você não está cadastrando, pode investir em mais um vendedor, bota um representante em tal lugar que você vai conseguir um resultado. E com tudo isso armado, basta você começar a ler a produtividade das pessoas. Check-in, check-out. A nossa ferramenta hoje, quando você dá check-in no ponto de venda, ela traz para você um insight daquilo que você deveria fazer. Olha, aqui você tem problema de posicionamento de preço, você precisa aumentar o mix, você precisa melhorar o teu volume, mas ela só consegue fazer isso a partir da coleta das informações. Né? Então, essas são as 3 novidades que a gente está trazendo junto para o ecossistema, já para esse canal indireto. Então, a gente quer trazer um hub que tem informação, capacitação, estamos trazendo ferramentas acessíveis, com bons valores, né, que as pessoas possam ter, que as operações possam ter. Imagina que a gente tem operações de representante, como eu acabei de falar, é um cara, a esposa, mais um vendedor que ele colocou. Então, tem que ser acessível, senão ele não consegue beber na fonte da inteligência que a indústria tem. E o que é mais legal é que quem tem a nossa ferramenta se a mente acessa já está gerando, e ela consegue ajudá-lo a chegar num novo patamar. Tá? Então, quando você fala de concorrência, é importante você olhar o que está acontecendo em tempo real. Né? Veja, a gente, pelo braço da consultoria que a gente tem aqui, a gente sabe que tem muita empresa que está monitorando em tempo real o que está acontecendo. Se você não está fazendo isso, você está perdendo o jogo. Você não sabe de onde vem a pancada. Agora, se você está monitorando, você tem condição de defender e contra-atacar. E aí você vence o jogo. Uma parte muito importante também da gente tratar essa frente, Gilmar, acho que de tudo que você trouxe para a gente até agora, fica muito forte a parte de quem controla a informação, a execução, controla o resultado do que está tendo, né? Controla o resultado que vai ter na ponta. Mas me chamou a atenção também que não é o controle pelo controle. Não. É o controle, mas também conectando cada vez mais todas as pontas de abastecimento, todas as pontas de produção, fortalecendo o relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que reforçar também que a tecnologia, ela não está tirando a parte do relacionamento que se tinha muito antigamente, né? Ela está fortalecendo porque ela traz uma parte muito importante de transparência de informações. Eu acho que isso, a tecnologia e todas as soluções que nós estamos trazendo, está mostrando isso cada vez mais para os distribuidores e para a indústria, que a troca transparente de informações só traz o ganha-ganha, né? As 3 pontualidades vão ganhar. A indústria tendo toda essa visibilidade, dividindo seus dados, que podem ser divididos com a distribuição também fornecendo para a indústria as informações ali de como ele está atuando, do que acontece na região dele, que nós, como clientes finais, que estão sendo atendidos da melhor forma, independente do canal que esse produto vai chegar na gôndola para a gente, né?
Então, é trazer a importância que essa tecnologia toda está trazendo, que esse movimento que está acontecendo no canal indireto está fortalecendo cada vez mais o canal. É o controle sim dos dados, é o controle sim das informações, mas o compartilhamento e a transparência, né, que traz esse ganho para todo mundo no final das contas, né? Porque se o distribuidor vende mais, se ele mostra para a indústria as melhores estratégias, a forma como trabalhar melhor na região dele, automaticamente ele vai vender mais. Ele também vai ter um bom resultado ali, e a indústria compartilhando com esse distribuidor só dá dando mais condição de jogo para ele, né? Vou te dar uma informação bem bacana dentro do que você falou aqui. A tecnologia, ou a forma que a gente está tentando propor o jogo para o mercado, ela está elevando a conversa para um outro nível, né? Esses dias, pelo braço que a gente tem aqui da consultoria, a gente estava entrevistando um representante, né? E a gente perguntou para ele a seguinte coisa: o que levou ele a distribuir os produtos de determinada empresa? O que levou ele, né? Já que, em especial, esse representante, veja a história dele. Ele trabalhou durante muito tempo numa grande indústria de laticínios, ele foi vendedor, supervisor, gerente, depois ele cuidou de brokers, depois ele saiu para uma outra operação, ou seja, é um parceiro excelente para qualquer indústria, no lugar que esse cara está, gostaria de ter um representante como ele. Por quê? Porque ele entende como a coisa funciona. E olha como é que são as coisas. Esse cara que está escolhendo quais são as marcas que ele vai representar. E eu perguntei, como é que você fez para definir qual que era a empresa que você ia representar? Então, a primeira coisa que ele falou foi a parte de afinidade com o produto que ele queria representar. Mas mais do que isso ficou para trás, ele falou assim: só que só o produto não adiantava, só eu gostar daquela categoria, daquele segmento, ou eu ter experiência naquele segmento, não adiantava. Eu precisava de uma empresa que fosse parceira, uma empresa que tivesse aquilo que eu não posso ter, que foi tudo aquilo que eu falei. Veja, uma estrutura enxuta, um representante, e ele conhece tudo, ele precisava de alguém que tivesse ferramentas de inteligência, que tivesse políticas para o canal, que tivesse um cara... Pensa, vou dar um outro exemplo, tá? Nessa mesma região, tinha um representante que, para descobrir que os pedidos dele, que ele mandava para a companhia que ele estava representando, tinha saído, o que ele fez? Ele descobriu qual era a transportadora daquela indústria para ligar direto para a transportadora, porque a indústria não dava visibilidade para ele. Então, esse representante, ele falou: olha, eu não podia viver desse jeito. Se esse vai ser meu meio de vida, se eu escolhi estar associado a alguma empresa, alguma indústria, então ela precisa ter tudo isso para que a gente possa crescer junto. Eu tenho conhecimento da região, eu tenho a vontade de ir até os clientes, eu tenho conhecimento do trabalho, né? Então eu preciso de um parceiro que venha com tecnologia, boas políticas, que me treine, me capacite, que mande um executivo me acompanhar. Veja, a indústria que ele escolheu mandou um executivo para ficar com ele durante uma semana, fazendo toda a imersão, todo o onboarding dele. Então, você imagina esse cara chegando num segmento que ele até tinha afinidade, mas ele não conhecia a linha de produto, não conhecia características, vantagens e benefícios, não conseguia entender ali, não chegar ali como que esse cara fazia negócio. Com esse executivo mostrando tudo o que acontecia, mais as ferramentas, a curva de aprendizado foi muito rápida e o resultado satisfatório para os dois. Tá? Então, concorrência, a gente consegue ler. Se a indústria estiver disposta, se ela tiver as melhores ferramentas, ela vai atrair os melhores parceiros. Então, está vindo uma nova geração de profissionais que está querendo entrar nesse mercado e está escolhendo a dedo. Né? Então, isso é o futuro. Tá? E o bom é que eles já chegam familiarizados com toda essa tecnologia que está invadindo o canal indireto hoje, realmente. Ele tinha na indústria. Aí você imagina que quando ele decidiu empreender, ter a própria empresa de representação, ele foi procurar quem tinha todas aquelas ferramentas para que ele pudesse ter sucesso. E ele está muito feliz. Ele falou: foi a melhor decisão que eu tomei de virar um representante. Então fica a dica, tá? Se você quer empreender, se torne um representante, tem dinheiro, tem mercado, 60% do que o mercado vende é através do canal indireto, a porta de entrada é ser representante. Então, vai lá no canal indireto, lá tem uma matéria de como você abrir uma representação, se você já é um representante, de como montar um distribuidor, de como buscar indústrias, sabe? Então,
Isso é viável, está dando grana para as pessoas, só para quem é sério, obviamente, quem tem vontade de trabalhar, né? E as empresas estão sedentas por essas pessoas, tá bom? Exatamente. Perfeito. Então, Gilmar, agradeço muito a sua participação com a gente aqui hoje. Pedir para a equipe que está acompanhando a gente aqui, para as pessoas que estão assistindo a gente, seguir a gente nas redes sociais. Então, tem a rede social do Canal Indireto, que é o hub que você comentou conosco agora, que está sendo criado, que vai possibilitar a gente. Tem as redes sociais da Smart Performance também, que é a parte da tecnologia mesmo, que vai suportar todo esse crescimento, toda essa conexão realmente no canal indireto, e acompanhar a gente para assistir os próximos webinários que nós vamos fazer também, trazendo bastante conteúdo para o pessoal se especializar nesse canal e ter cada vez mais sucesso. A ideia é a gente fazer um por mês, né? Tentar trazer esse conteúdo. Tem matérias todo mês, a cada quinzena, a cada semana a gente está soltando conteúdo relevante para o pessoal. Tem tecnologia a preço acessível, né? Então, como eu disse, ferramenta de geointeligência, captação de pedido, ferramenta de leitura de mercado, né? Então, você tem toda a parte de check-in, check-out, quando você chega no cliente, você já tem uma informação. Então, acompanha a gente, dá uma olhada lá, que mesmo que não seja um parceiro de negócios, a gente tem muito a contribuir e trocar a experiência com vocês ali. De repente, tudo que vocês falam para a gente agrega nas ferramentas, e tudo que a gente está produzindo, a gente quer dividir, porque a gente só acredita nisso. Se o mercado crescer, se o nosso segmento prosperar, a gente vai junto com ele. É só nisso que a gente acredita. É isso aí. Tá. Perfeito. Bom? Obrigada, Gilmar, pela participação. Pessoal, até mais. Boa noite.